Ele mandou aqui: fala, turma, quero saber sua opinião sobre o que acontece após a partida. Acreditas que pessoas permanecem conscientes em outro plano até o dia do julgamento final ou simplesmente dormem? Quais argumentos defendem ambas as teses no seu entendimento? Qual alternativa acredita ser a mais provável? Tá, na verdade eu nem tenho aquela mais provável, tem aquela que é empírica, concreta, que a Bíblia me dá elementos. Quando Jesus ele olha o bandido da cruz do lado dele, ele fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Estavam reclamando, né, se lembra no filme, e um pegou: poxa, esse é o Messias, eu reconheço, então hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não falou daqui a 1000 anos, você vai tirar um ronco aí, vai tirar um sono, e aí depois eu volto. Então é hoje. Então, primeiro ponto. Outro ponto é uma parábola que fala de rico e Lázaro, né? Então mostra um homem muito rico, né? E Lázaro, um pobre, um mendigo. E os dois morrem. Um deles vai para o céu, outro vai para o inferno, né? Porque um era mau, foi para o inferno, outro que era bom, foi para o céu. E eles usam a alegoria lá, seio de Abraão, que era o cultural judeu da época, né? Mas transportando para a nossa realidade, céu e inferno. E aí ele está plenamente consciente de onde ele está, quem ele é, e fica preocupado com a família até. Ele fala: puxa, eu quero falar para minha família que o negócio está estreito. E aí Deus fala para ele: não, eles têm os profetas na terra, tem os homens de Deus aqui, já estão dizendo. Então eles têm consciência de onde eles estão, e eu tenho a clara convicção que é imediato. O próprio Jesus ressuscitou, apareceu no corpo glorioso, plenamente ciente de quem ele era, qual era a sua missão, quem eram as pessoas. Então você não fica, mesmo porque a nossa memória, ela deteriora, né? Você pode ter um Parkinson aí, pronto, sua memória vai para o espaço. Agora, se esse cara que tem um Parkinson, ele morreu, a memória dele está 100% preservada, porque a memória não está presa à nossa carne, à nossa matéria. Ela está no âmbito espiritual, ela é como se fosse um HD externo, né? Porque quando você está no corpo ressurreto, não está mais nessa casca, você tem plena consciência de quem é você, sua memória, está tudo preservado. Mas tu vai com a identidade dessa terra? Tu tem o mesmo nome, a mesma fisionomia? Eu creio que vai ter uma fisionomia semelhante, não idêntica, porque quando Jesus está ressurreto, Maria Madalena foi a primeira a ir no sepulcro. Aí uma coisa curiosa, né? Porque as mulheres eram extremamente desprezadas naquela época, né? E Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, uma mulher, né? Aí tem as más línguas, diz que foi estratégia de Deus, né? Para a notícia espalhar mais rápido quanto para a mulher que ela fofoca, né? Aí ela apareceu ali e ela não reconheceu Jesus, achou que ele fosse o jardineiro, né? E ela ainda fala: poxa, onde é que levaram Jesus? E com a hora que ele fala o nome dela, fala Maria, ela pela voz ela reconheceu: poxa, achei Jesus. Mas assim, né? Isso foi quando ele ressuscitou e voltou para essa terra, né? Para esse mundo físico. Isso. Porque ele teve que ter uma forma. Mas eu digo, quando a gente morre e vai para lá, seja lá onde esse lugar for, que a gente não sabe o que é, a gente carrega a nossa identidade? Porque não seria meio... A sua memória, eu creio que sim. Memória vai junto, todas as suas vivências, suas experiências, sua memória vai junto, com toda certeza. Agora, a sua identidade física, né? A Bíblia diz que quando nós morremos, nós ficamos como anjos. E anjo quer dizer jovem. Então, nós vamos ser uma espécie de adultos jovens. Na minha interpretação lá. É o que Adão e Eva foram criados no paraíso, né, numa dimensão espiritual, como eu já falei. Eles estavam adultos, não foram criados dois bebês no paraíso e hasta la vista, se virem aí, né? Já estavam adultos, né? Então, eu imagino adulto jovem. Né? Nós vamos estar lá com uma forma como adulto jovem. É que eu fico pensando assim, se a nossa identidade, o nosso nome, as nossas memórias, elas não são meio que moldadas pelo nosso ego, e o nosso ego não é uma coisa saudável de se ter. Mas eu acho que aí você tem acesso a compartimentos, né, da sua memória que a gente não tem aqui, que a gente usa muito pouquinho no cérebro, né? Sim, tem esse ponto acho também. Que abre essas comportas aí, você tem um vislumbre muito maior, sua consciência é outra, né? Isso. Eu imagino que se a gente for pra lá e carregar a mesma identidade, uma fisionomia parecida, meio que é o ego indo pra lá. E eu acho mas aí não fica ego, Aí não tem seria ego. Isso, né? Não. Seria Aí você abre essas comportas, você tem 100% da sua consciência cósmica, pode chamar assim.